Olá pessoal, internautas, estamos aqui de novo mais uma vez com a Expressão TV, sua revista eletrônica. Hoje com o nosso querido amigo Rubismar Stoff, um amigo de longa data, que conheci na casa do outro grande amigo meu, o Dr. João de Mello, né? Há muitos, acho que uns 20 anos atrás, né? Muito tempo atrás. E que vai brindar hoje o nosso programa com a sua presença aqui, contando um pouco de sua história, de sua trajetória profissional e acadêmica e também das novas atividades que ele está fazendo agora, falar sobre agronomia, enfim. Rubismar, é um prazer ter você aqui com a gente e se apresente, conte um pouquinho de sua história aqui, quando você veio para Araras, como tudo começou. Então, quer dizer, é um prazer estar aqui com você, né? E nesses 20 anos você parece o mesmo, viu? Como é que fala? Jovem aí. Entrando é a máscara, Está entrando no terno que você casou ainda, né? Opa. Então, falar um pouco de algumas coisas assim, eu diria notáveis, curiosas da minha vida. Eu tenho várias facetas, uma delas a música, né? Sim. Então, quando eu tinha 12 anos, a minha irmã namorava o marido dela mesmo, que morava na esquina, numa república, e era professor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Eu sou piracicabano, lá da foto. O Lourenço Bozo. Né? Sim. Então, ele falou, vai lá conhecer a república. Eu fui lá e tinha um rapaz lá, chamado Ararê. E ele estava fazendo o cursinho para entrar na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, para fazer agronomia. E ele fazia o cursinho todos os dias de manhã. E ele estava lá tocando um violão maravilhoso. Era lá por volta do início dos anos 60, eu fiquei assim... Vidrado, porque a Bossa Nova começou nos anos 50, lá na época do Juscelino Kubitschek, e explodiu no início dos anos 60, né? E eu fiquei maravilhado lá, né? E daí descobri que ele não ia na aula. Ele era filho de um fazendeiro, e ele ficava tocando lá. Eu reformei o violão, levei e fiquei... Você é discípulo desse cara. Sou discípulo do Ararê, né? Então isso foi tocando, né? Quando eu estava lá mais... Com isso eu aprendi bastante. Por volta dos meus 16 anos, eu fui convidado para tocar numa banda. Ela chamava Young Rhythms. Foi o aluno, então, hein? Só que eu não tinha guitarra. Meus pais não queriam que eu me envolvesse com música, assim, mesmo que amador, né? Com compromisso. Mas eu comecei a tocar, eles emprestavam. Daí eu convenci meu pai, comprei uma guitarra, um amplificador, né? E comecei a tocar nesse Young Rhythms. Só que esse Young Rhythms, ele era um conjunto, chamava conjunto, uma banda secundária de uma outra, melhor, mais profissional, chamada Youngs. E o guitarrista do Youngs saiu. Pronto, abriu. Daí comecei a tocar como amador numa banda profissional, né? Youngs aí, tá? Então isso já era na época lá que eu estava no terceiro científico, né? Como é que era? Eu fazia à tarde o terceiro científico, à noite o cursinho, e final de semana eu tocava nessa banda Youngs, tá certo? Só que daí essa banda conseguiu um contrato profissional no Jardim da Cerveja, lá em Piracicaba, que chegou a ser a maior casa de chopp do interior do estado de São Paulo. E já estava o Rubismar lá. Tinha 3 ambientes de música, né? E essa banda foi convidada para tocar, vamos dizer, no palco principal. No principal. Né? Eu lá com 17, 18 anos lá tocando lá, recebia os valores, né, que eles pagavam. Sim, o cachê. Tinha... comida à vontade, que era bebida, uma comida chique, e bebida e chopp. Eu não queria nem morrer, nem pensar mais em faculdade. E eu ficava lá, ia lá 8, 9 horas, saía 2 horas da manhã. De segunda, era de terça a domingo, todos os dias. Né?
Mas para conseguir isso foi um parto com minha E família. depois você foi acontecer. você fez a Luiz de Queiroz, né? Agronomia. E o que te direcionou, então, para ir para a agronomia? Como que dessa questão da música, que você estava empolgado com a música, depois como que você foi Então, o que aconteceu aí foi o seguinte. Enquanto eu estava fazendo isso, eu continuei fazendo o terceiro científico, certo? Só que levei pau. Eu levei pau e eu tinha saído do cursinho para tocar nessa casa de cerveja, prestei vestibular e não passei. Sim, era só música. Estava focado na música. Não, eu queria passar, né? Mas tinha esse lado aí que não deu tempo para perder. O que aconteceu? Daí eu entrei no cursinho Agron, que era perto de casa, para fazer então cursinho. Eu larguei a música, né? Sim. E nesse cursinho, eles fizeram lá um tipo de uma seleção. Quem pegasse o primeiro lugar não pagava o ano inteiro. Opa. E eu cravou. Cravei o primeiro lugar. Cravei o primeiro lugar. Nisso, Neto, o que aconteceu? Com isso, me convidaram para tocar numa outra banda que chamava The Jacksons, né? Para tocar na primeira boate de luz negra de Piracicaba, que chamava Boate Vagalume. Aí convenci meu pai e falei, olha, fui bem, é só final de semana. Comecei a tocar nisso aí. E fui embora, chegou lá no vestibular, eu passei bem, né, que foram 2.000 candidatos, entraram 200 e eu entrei em 19º. Opa, então, muito bem colocado. Saí até no jornal, os 20 primeiros e tal, né? Aí comecei minha carreira de estudar agronomia na Exalc. Isso foi em que ano? Este ano eu entrei em 69. 69. Né? No primeiro ano, no final do primeiro ano, um colega falou assim para mim, Rubismar, está tendo aí um curso de introdução à energia nuclear. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu vi no seu currículo lá, energia nuclear na agricultura, né? Na agricultura, então era introdução. Eu falei, não, você vai lá, vai ficar um ano estudando técnicas nucleares para você aplicar na agronomia. No segundo ano vai fazer um ensaio. E se for entre os 10 primeiros, vão receber bolsa. 2 anos. Eu e ele, 3 colegas que nós fizemos, nós 3 entramos nessa e conseguimos. Sim. E o que seria essa aplicação da energia nuclear na agricultura? É o seguinte, para aplicar energia nuclear em qualquer campo, precisa ser um físico, entender a física nuclear. Sim. Né? Eles achavam o seguinte, pegar um físico nuclear para fazer aplicação à agronomia não vai adiantar, tem que ser um agrônomo, tá certo? E esse agrônomo, então, ele não seria capaz de aplicar essa tecnologia se ele entendesse da física nuclear. Então, esse curso de 1.000 horas, quase que uma faculdade, era feita todos os dias à noite, né, da semana, e dois períodos, às vezes 3, durante todas as férias. Então, eu entrei nesse curso, estudei bastante, vamos dizer, a mecânica newtoniana. Sim. Física clássica, física... estuda a relatividade, físico-química, eletrônica, química, uma série de coisas que se estudava para ter um potencial bom de física. Né? Entendi. E eu apaixonei, por isso foi a minha primeira paixão, depois da música, foi esse centro de energia nuclear. Nossa, né? muito interessante. Muito bem, estamos finalizando então o primeiro bloco, voltaremos já então com mais Rubismar Estofo. Até lá. Sofisticação, bom gosto e muita qualidade é o que oferece aos seus clientes a designer de interiores Fabiana Zanqueta, uma das mais conceituadas profissionais na atualidade. Além de imprimir toda a sua competência nos projetos, Fabiana tem um grande suporte da sua Z-Decor Móveis, uma referência quando o assunto são móveis modernos e que acompanha as últimas tendências no setor há mais de 40 anos. Fabiana conta com uma equipe capacitada e treinada para atender com excelência os seus clientes, pois ela sabe que trabalhar com os sonhos
anos e isso ela leva muito a sério. Zedecor Móveis, a maior e mais completa loja de todo o estado de São Paulo. Rua Júlio Mesquita, 347, Centro, Araras. Telefone 1935510505 e WhatsApp 19971091781. Instagram @Zedecor Shopping Móveis e www.zedecor.com.br. Atendimento digno, humano e com muita responsabilidade. Assim é a família Consone, que nasceu da paixão em acolher e prestar serviços funerários com qualidade, respeito e atenção com as pessoas que passam por este momento difícil. A Consone é referência em toda a região, pois investe constantemente na qualidade dos serviços e no bem-estar dos seus associados. O plano que combina com as necessidades da sua família está na Consone Assistência Familiar. Rua Gerolamo Gaino, número 33, Jardim Fátima, Araras. Telefone 3547-6100. Site www.consonefunerais.com.br. Voltamos então com mais Rubismar Stolfo no programa da Expressão TV, sua revista eletrônica. Rubismar. Então, Neto, o que a gente estava falando aí do Senna, né? Sim. Então eu me apaixonei com aquela pesquisa, aquela coisa. O Senna é lá em Piracicaba mesmo, né? É lá em Piracicaba. Eu fiquei muito tempo lá, daí eu fiz o mestrado em energia nuclear na agricultura. E de lá, uma ironia, o Senna, depois de alguma parte, ele só contratava quem já fosse doutor, porque ficou muito famoso. E eu tinha acabado o mestrado. Sim. Eu não podia, se eu ficasse lá, não teria como oportunidade de trabalhar. Aí que eu vim para Araras. Você vê que nada acontece por acaso na vida da gente, né? É incrível. Tudo. Essa sincronicidade é incrível. Eu vim aqui, né? Adorei Isso foi década de 70? Eu vim aqui em 79. 79. Finzinho da década de 70. E veio para cá, construiu família aqui. Isso. Eu já tinha o por que mestrado. Araras? E por que Araras? Porque o Plano Açúcar era aqui. Ah, sim, Plano Açúcar. Era pelo Plano Açúcar, né? Sim. A coordenadoria regional do Plano Açúcar, né? Sim. Uma entidade muito importante para a cana-de-açúcar. Se hoje nós temos um projeto de Proálcool, o maior projeto do mundo, né? Graças ao Instituto do Açúcar do Álcool, muito importante. Fantástico. E isso não é reconhecido. Sim. Isso não é reconhecido. Mas agora eu publiquei um trabalho recentemente, né? Sobre o Proálcool, né? O sucesso do Proálcool, como é que ele começou. Sim. Desde a década de 60, 70, 80, 90 até a atual. Certo. Fantástico. Então, dessa forma, depois disso, quando eu vim para Araras, eu já tinha os CREs do doutorado, eu fiz em solos e nutrição de plantas, e daqui eu defendi a dissertação já em cana-de-açúcar, que era o Plano Açúcar, né? Desenvolvendo uma tese em cana-de-açúcar, né? Bom, daí, falando da minha carreira, a partir disso, no final da década de 80, né? O Collor fechou o Instituto do Açúcar do Álcool, né? Nesse fechamento houve o declínio, né? E em função disso, o Plano Açúcar, nós fomos transferidos pela Universidade Federal de São Carlos, lá se tornou um campus da Universidade de São Carlos. Sim. Mas quando o negócio perdeu verba, tudo, eu me candidatei a fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, né?
E foi um parto aquilo, né? Porque o Collor deixou a gente Sem eira nem beira. sem eira nem beira. Chegou uma vez e não podia entrar mais no Plano Sul. Então, me inscrevi, fiquei um ano, como agora, estudando, mandando lá, publicando os trabalhos que tinha, mandando um projeto para os Estados Unidos, que foi aprovado tanto pela FAPESP como pelo CNPq. Daí eu fui, né? E você ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos? Um ano e meio. Um ano e meio. Eu fiquei quase um ano na Carolina do Norte? Universidade Estadual da Carolina do Norte. Depois eu fui para a Universidade UC Davis, a Universidade da Carolina. Los Angeles. Davis. Em Davis. Eu vi até que você fez atravessou os Estados Unidos lá pela Rota 66, né? Travessei. Muito. Daria um programa inteiro para você contar sobre isso. Né? If you have a plan to motorize, take the highway, that's my way, that's the best. Muito legal, né? Get your key on Route 66. Muito Fiz bom. isso aí. Levei 10 dias, né? Porque daí eu mudei. Então, eu coloquei toda a mobília que a gente tinha, né? Sim. Porque eu fiquei na casa alugada com mobília, mas comprei muita coisa. Então, eu aluguei em U-Haul. É um carrinho que você engata no carro. Entendi. Sim. Né? Encheu lá. Daí, quando deu essa mudança, minha mãe estava visitando. Ela foi junto, foi eu, Munira, minhas duas filhas, minha mãe e o Raul. A tropa inteira. Foi uma Inesquecível, aventura maravilhosa. Inesquecível. Passei na casa do Hélio do Sono, formando aí, Elvis. Seu Elvis Presley. Foi muito bom, lá no Grand Canyon, tudo foi uma coisa muito bacana, né? Daí eu comecei lá na Universidade da Califórnia, né? Daí eu voltei, né, para já a universidade, assumi meu trabalho de professor e trabalho de Coordenação. de pesquisador, Pesquisador. tudo, né? Sim. Cheguei a assumir Eu vi até trabalhos de desenvolvimento de aquele penetrômetro, né, para ver a densidade de solo. Eu vi, né? Essa é uma criação nossa, né? Criação sua, né? Eu desenvolvi a tecnologia, o protótipo, tudo, e para melhorar, eu pedi ajuda Da Camac, né? Da Camac, do Jorge Hiroshi Murakami, né? Cara, excelente engenheiro mecânico, né? Sim. E ele deu uma formatação lá do negócio em 1982, né? E eu sou uma pessoa, assim, eu estou fazendo um negócio, né? E eu terminei isso, mas deixou alguma coisa. Eu nunca paro. Entendi. Eu falei, mas eu precisaria fazer isso, eu não desisto. Sim. Então, esse projeto, ele teve início na década de 1980. É um né, projeto que eu fiz de protótipo, longo não sei o que termo. lá. Ele dura até hoje, quer Sim. dizer. Mas eu não fiz só o penetrômetro. Depois, Teve outros. eu fiz a teoria do aparelho para transpor, porque é um penetrômetro, algo que dá um impacto e faz o negócio penetrar. Sim. Quanto mais fofo, o impacto afunda mais. Sim. Quanto mais duro, com o impacto afunda menos. Eu consegui transformar o valor de penetração por impacto em força por unidade de área. Sim. Por isso que eu falo Sim. que o Senna foi importante. Eu usei Você os estudou teoremas- a base da física. Newton, Para né? fazer a conversão, Newton por centímetro quadrado, por metro quadrado. Isso. Sim. Ou quilograma-força. Ou quilograma-força. Não, Sim. o- Bom, unidade, você conseguiu converter. Pascal, na Você realidade. conseguiu transformar Newton por uma metro coisa quadrado. prática num método mensurável. Quantitativo. A partir disso, por exemplo, Tem referência, né? Criou uma referência. eu fiquei até. Eu lancei a teoria em 91, mas eu tinha o aparelho para o público, foi lançado em 1982. Então eu Explicar tava- para o público que a densidade do solo tem uma importância grande por conta da própria nutrição da planta, Exato. da umidade relativa do solo. E assim, Enfim, né? Então, e no fim, esse trabalho, ele foi inicialmente, ele foi
Deu certo, porque nós colocamos pela porta da prática. Sim. Usar impacto por decímetro para ver como afundava. Na medida que nós lançamos a teoria, ela foi aceita, ele começou a ser utilizada pelas universidades. Entendi. Tá certo? Então, hoje, essa teoria que foi publicada em 1991 é o trabalho mais citado. Está fechando quase 500 Referência. 500 grupos Sim. de pesquisadores usaram aquela ferramenta que nós desenvolvemos, junto com a Camac. Fantástico. Muito bom. Então é isso, pessoal. Então, estamos terminando mais um bloco e logo mais teremos mais Rubismar agora compartilhando com a gente a sua experiência na agricultura. Até já. Toda a experiência conquistada ao longo dos anos, a Reveralto tem compromisso em evoluir sempre e investe em atender às necessidades dos clientes e supri-las com métodos e tecnologia que acompanham a constante evolução do setor automotivo, focada na inovação e em sempre oferecer um serviço de qualidade prestado por profissionais capacitados e constantemente buscando excelência em atendimento, tecnologia e respeito aos clientes. Reveralto, tudo que o seu veículo precisa em um só lugar. Reveralto, Avenida Padre Alarico Zacarias, 1350, Jardim Belvedere, Araras. Telefone 1935435866 e www.reveralto.com.br. Facebook Reveralto, Instagram @Reveralto. Voltamos então com o terceiro bloco do programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV, sua revista eletrônica. Rubismar, compartilha com a gente então, já que a área da agricultura, sua área é agricultura, o agronegócio, principalmente nessa época de crise, de pandemia, eu penso que o agronegócio foi fundamental para sustentar o Brasil, né, nesse momento difícil, né? Todo mundo achava que o PIB ia cair e aqui nós conseguimos, assim, um verdadeiro milagre. E eu penso que isso talvez seja basicamente por conta do agronegócio. Então, como você vê essa questão do agronegócio nesse momento que nós estamos vivendo? Esse termo agronegócio é muito interessante fazer um pouco histórico disso, viu, Neto? Você estava aqui lembrando para mim do faroeste dos Estados Unidos, né? Que eles procuraram ocupar aquela região, a região oeste dos Estados Unidos. Aqui aconteceu a mesma coisa, mas talvez ser pouco citado, nós não tínhamos ainda conquistado o faroeste do Brasil, brasileiro, que é o centro-oeste, né? Então, nós temos um dos rios mais importantes do Brasil, né? Que é o São Francisco. O São Francisco é o seguinte, né? Você pegar o mapa do Brasil assim, ó, certo? Ele nasce em Minas Gerais, ele passa por 7 estados, vai subindo, né? Assim. Quando ele chega lá na divisa da Bahia com Pernambuco,
em vez de entrar no polígono da seca para irrigar lá, Ele vira e vai tomar. Danado, né? Então, tem disso aí Largou o povo na mão. duas coisas. Desde a época de Dom Pedro II, que houve secas horríveis lá, que morreram 500 mil pessoas, tinha a ideia de pegar a água do São Francisco e levar para as bacias intermitentes lá do Nordeste, Sim, né? sim. Que secam, rios que secam, tornar perenes. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto desse volumoso, o São Francisco é um rio muito volumoso, tem lá 1.700 metros por segundo, coisa... enorme, né? Largo, então. Veja bem, ele saía em Minas e virava acima da Bahia. Então, a Bahia foi a capital do Brasil, colônia. Sim. E o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil quando o Brasil deixou de ser colônia. Era um país ligado ao Império Português. Sim. Então, toda a civilização nasceu aqui e nós tínhamos o Rio da Integração Nacional nesse sentido, mas tem até um livro que fala Rio da Desintegração Nacional. Ele não permitia que a gente conquistasse o faroeste brasileiro, estava isolado. o centro-oeste brasileiro. Então, o que acontecia? Eles consideravam, com muitas guerras, que o Brasil era muito sujeito a sofrer um ataque, como sofreu da Holanda. Né? Então, o que era para fazer? Deveriam transferir a capital dos recursos militares para a região mais longe, que seria o centro do Brasil. Então, lá por volta dos anos 1800, né, vários séculos atrás, os governantes aqui da família imperial, quando fez vamos dizer, como que chama, as leis do Brasil, como que chama o negócio lá, a Bíblia, como é que chama? A Constituição? Constituição, exatamente. Colocou que deveria ser transferido a capital para o centro do Brasil. Sim, já estava lá. Já estava lá. Então, estava lá. Isso se manteve na Constituição brasileira. Então, quando o Juscelino entrou, o que ele fez? Ele pegou e transferiu a capital, criando Brasília. Né? Trouxe a indústria e aí teve a necessidade de fazer pontes que atravessavam a conexão aí leste-oeste para atingir o faroeste. Vitalizou uma região que estava morta no Brasil. Morta no Brasil. E o próximo plano dele, que após de industrializar, era exatamente a agricultura. E criar uns órgãos de pesquisa, né? Cana-de-açúcar já tinha lá a EPAMIG, né? Mas não existia a Embrapa. Daí houve a Revolução, a ditadura, né? Durante 20 anos, e ele não pôde ser presidente e colocasse a... Porém, houve um grande projeto da época da ditadura, foi a criação da Embrapa, que é uma das maiores empresas do mundo de produção de tecnologia para a agricultura. Sim. Quer dizer, que o Brasil viu que investir um pouco que se investisse na agricultura, o retorno seria maior. Sim. Então, as culturas que antes importava, por exemplo, as culturas de inverno, né, que o Brasil é mais quente lá, não produzia, tinha que importar tudo. A Embrapa começou a criar, o Instituto Agronômico também, grande importância. Desenvolvimento de espécies que pudessem ser cultivadas aqui e ter uma produção anual. Num clima quente. Num clima quente. E hoje o Brasil é uma dos celeiros do mundo. Né? Celeiro. Fornece alimento para o mundo inteiro. E tem cerca de 10, vamos dizer, culturas que produz mais no mundo. E né? hoje a gente ouve falar muito de agricultura orgânica. E você está me falando de uma agricultura altamente tecnológica, que é necessária pela quantidade de pessoas no mundo. Como que você vê essa questão, produção? Porque a agricultura orgânica é muito interessante, mas ainda tem um custo muito alto.
Como você vê um equilíbrio, as perspectivas disso? A agricultura orgânica, né? Ela inicialmente, por exemplo, até a década de 90, era a resistência à agricultura orgânica era muito grande, né? Por quê? Bom, porque a cultura tradicional porque era uma mais cara, difícil de... Não, a questão toda é que ela não usava insumos que a agricultura tradicional usava, por exemplo. Não tinha produtividade, tinha perda. Não, por exemplo, você resolve o problema colocando um agrotóxico, Sim. Né? Sim. Mais difícil, mais caro. E ele combate o agrotóxico. Então, essa questão da convivência entre a agronomia tradicional, essa que produz, e a agricultura orgânica, que é uma mudança, porque, veja bem, a agricultura convencional produz bastante, mas no futuro, já está começando a ver isso, se o alimento, como você propaga, não for bem produzido, o que vai acontecer? Tem país que não vai começar a comprar. Você fala, mas como? É porque lá está comprando do Brasil. Tem lá a oposição naquele país fala que está comprando produto que está envenenando eles. Então, quer dizer, vai ter que chegar no equilíbrio política entre produção, qualidade, nível de agrotóxico, etc. E é o tema, então, que você trabalha. Sim. Inclusive, como é que eu vou falar? É a sustentabilidade, né? Do solo, de água e da própria nutrição. Né? Exatamente. Muito bem. Terminamos, então, o terceiro bloco e logo estaremos de volta com a Expressão TV, sua revista eletrônica. O Pet Shop É o Bicho é uma das mais completas lojas do setor de pet de Araras e se mantém no firme propósito de oferecer o que há de melhor e mais moderno no seu segmento. O Pet Shop É o Bicho conta com um grande diferencial, a qualidade no atendimento, uma grande variedade de produtos com marcas consagradas no mercado, acessórios, farmácia, veterinária, perfumaria, rações em geral e o que é mais importante, uma equipe comprometida com ótimo atendimento, além de contar com disque entregas. Pet Shop É o Bicho conta com 2 lojas em Araras. Loja 1, Avenida Melvin Jones, 1052 e 1062, Jardim Fátima. Telefone 1935429575 e 35416992. E Loja 2, na Avenida César Lacerda de Vergueiro, número 203, Centro. Telefone 1935411242. Sob a direção da farmacêutica e proprietária Sônia Avelar, a farmácia Nova Era já é tradição em Araras, oferecendo produtos de homeopatia, medicamentos fitoterápicos, produtos para alimentação saudável e muito mais. Com uma equipe capacitada, a Nova Era oferece produtos de alta qualidade, feitos em laboratórios próprios, como cremes, medicamentos em cápsulas e fórmulas homeopáticas. Farmácia Nova Era, cuidando da sua saúde e bem-estar dos seus clientes desde 1987. Rua Tiradentes, número 59, Centro Araras. Telefone 3544
3241-3419 e o WhatsApp 98126-1167. Então, estamos aqui de volta para o último bloco do nosso programa Saúde e Bem-Estar, com o Rubismar Stoffo. Rubismar, compartilhe com a gente aí, você teve uma participação efetiva aqui em Araras no Rotary. Conta essa história para a gente. Sim. Bom, antes eu queria dizer que, como é que é o Rotary? Em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, a atividade profissional. E coloca o Rotary em terceiro, né? Sim. Já que eu falei em família, né? Bom, como muitos sabem, né? Eu sou casado com a Munira. Ela também é rotariana, já foi presidente de clube. E eu tenho 4 filhas, né? Uma dentista, inclusive. Como a sua. Mário Eugênia, Carolina, Fernanda e Veridiana, que é dentista. Que é dentista. Né? É a caçula? É a caçula. É a caçula. E agora vai ter o primeiro neto aí. Opa. Então, eu acho que dá muita alegria. Eu sou pesquisador. Então, em primeiro lugar, minha família, né? E minha profissão, eu fiz dela um lazer. Eu gosto. Sim, né? você curte, né? Porque eu poderia, há muitos anos atrás, me aposentar com o mesmo salário. Eu continuei trabalhando. Isso é vida, isso é vida, isso é espetacular. Transformei o lazer. Então, eu não me sinto assim que eu tenho que trabalhar para esperar o sábado e domingo. Flui naturalmente, né? Flui naturalmente. É muito bom. Naturalmente, né? Então, no Rotary, hoje eu sou afiliado ao Rotary Clube Araras, vamos dizer, Alvorada, né? Um clube muito bom. Você pode até trazer aí a presidente Daniele para fazer interessante, né? E como rotariano, eu entrei no Rotary em 85, olha quanto tempo, né? Foi ficando. Ano que eu casei. Né? Eu fui sócio do Araras durante muito tempo. Quando eu fui para os Estados Unidos, recebi um convite para ser rotariano lá. Então eu fui rotariano nos Estados Unidos, lá, um clube que tinha 95 sócios, muito grande em relação aos clubes do Brasil. Sim. Isso em Raleigh, capital da Carolina do Norte. Daí eu fui visitar o clube do centro, tinha mais de 200 pessoas, né? Então eu sempre acho que o Rotary brasileiro deveria ter mais pessoas dentro do clube. Não sei por que isso acontece, mas sempre eu tive essa opinião e trabalhei com isso, né? Eu cheguei a ser o presidente do Araras, depois me transferi para o Rotary Clube Alvorada, que é um clube mais novo, que nós ajudamos um pouco a fundar. Nesse clube também já fui presidente. E quando eu estava no Araras, eu fui governador de Rotary do Distrito 4590, participando ajudando 70 clubes desse distrito, né, de 40 cidades, a se desenvolver mais. Né? Essa é a minha vida rotária e tal, bem resumida. Né? Muito legal, muito interessante. E o que você tem aí, os seus planos para o futuro? Quais suas metas? Bom, a minha meta é isso aí, continuar com a minha família, continuar com o meu trabalho. São nossos pilares, né? Até 75 anos, que é a idade limite para você ficar como funcionário de uma universidade. Na universidade. Né? E eu tenho publicações de muitos livros, de capítulos de livros, né? Sim. A pessoa convida, vai lá e escreve um capítulo, né? Mas nunca me interessei em mesmo escrever um livro. Talvez eu faça isso aí também, uma coisa que eu gostaria de fazer, né? E continuar a vida, né? Contribuindo no que for necessário. Sim. Nossa, muito importante a manutenção da atividade, né? Exato. E a conexão com as pessoas, conexão com a sociedade. Isso é fantástico. Você quer que fale mais alguma coisa?
As suas considerações finais, né? Eu vou contar uma coisa curiosa, tá bom? Isso. Quando eu estava Compartilha com a no gente. Plano Açúcar, eu era da parte de mecanização. Então ia ter uma reunião nacional de todas as coordenadorias, Norte, Nordeste e tal, e a gente ia, tudo isso se reunir num hotel lá em Camboriú. E lá que ia ser a reunião fechada e tal, né? Bom, eu cheguei lá, com os colegas, domingo. Para a reunião ia começar segunda, né? Chegou domingo à tarde, falei, nossa, era um hotel assim, com uma praia na frente. Né? Então eu corri para o quarto, fui lá, pus uma calçãozinho, um maiozinho assim, e pá! E desci para a praia. E falei, para onde que vai para a praia? Porque o fundo do hotel já era praia. O cara falou, senta por essa porta aqui. Eu entrei, fui correndo, e quando eu vi, eu estava tipo uma passarela, assim, fui andando, de repente começaram a me aplaudir. E eu falei, eu saí logo, né? Depois eu olhei, tinha várias... era um desfile de moda de mulher, de maiô. Eu falei, estava desfilando. E depois eu vi, saiu também, continuou o desfile, saiu e ia para o mar. Então a gente passa algumas coisas muito interessantes, eu quis acabar para ficar tão chato. Assim. Muito legal, muito bacana. Quero dar um abraço a você, Neto, adorei estar aqui. Eu gostaria de agradecer. Uma musicista aqui. Fazia muito tempo que a gente não conversava, foi muito legal, muito bom, muito tempo. Relembrando os velhos momentos lá, né, com o João de Mello, nosso querido amigo. Nossa, como passa rápido, né? Como passa rápido. Ele era assim, não tinha tempo quente, né? O cara 24 horas por dia trabalhando em benefício da cidade. Ela muita saudade também. Sim, não, sem dúvida. Então é isso, Bismar. Gostaria de agradecer a participação, foi muito legal ter você aqui. Matar a saudade, né? Aqui adorei o seu jeito de deixar a gente à vontade. Muito, muito gostoso, muito legal. Que você possa depois voltar mais uma vez para a gente compartilhar mais histórias com a nossa cidade, com todos os internautas que seguem a Expressão TV, nesse trabalho incrível que a Márcia está fazendo, muito interessante, muito legal, principalmente no momento desse, né? Que a gente precisa desse contato, dessa integração, desse compartilhamento, né? Porque nós todos estamos passando por um momento difícil de isolamento. E como eu estava conversando com o Rubismar ali, essa comunicação EAD veio para transformar tudo. Transformar o ensino, transformar a relação entre as pessoas, transformar o comércio. Tudo vai mudar, nada mais vai ser como antes. Então, que a gente possa aproveitar essa experiência de uma forma positiva e para frente, temos que nos adaptar. Não adianta reclamar. A realidade que se apresenta é essa. Quem se adaptar vai conseguir ter uma vida melhor e mais estável, inclusive na saúde, né? Então, esse é um programa de saúde e bem-estar. O Rubismar esteve aqui compartilhando com a gente a vida dele dentro da agricultura, que é a base, né? Eu digo sempre assim, nós não somos o que comemos, somos o que digerimos, né? Porque a gente tem que digerir os alimentos. Então, a nutrição é fundamental, a nossa raiz, é a raiz da saúde. E a agricultura é exatamente isso. Então, gostaria de convidar a todos os internautas a assistir sempre, estar sempre com a gente, o programa Bem-Estar e Saúde e Bem-Estar da Expressão TV, sua revista eletrônica, e nos procurar no Instagram, @Expressão Araras, no Facebook, Expressão Araras também, no Twitter, Expressão Araras, no YouTube e também no nosso WhatsApp, é o 19-99299-2057. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer mais uma vez o Rubismar, agradecer a Márcia por essa oportunidade de estar aqui compartilhando informações com você. Márcia. E até o próximo programa. Até mais, pessoal.